gente, chega mais. Luísa Silvestrini aqui em mais uma edição do Ponto de Partida React, garantindo que Pedro Doria responda aos questionamentos da nossa audiência. Oi, Pedro Doria. Mas você pegou assim os mais leves, né? Eu fiz isso na semana passada, né? Aí você já tá querendo demais, tá querendo muita mordomia. Tá pensando que é o dono da empresa? Veja bem. Ponto de Partida React começando agora. Bom, então, Pedro, tocamos em dois assuntos no ponto de partida. Tocamos não, né? Você tocou em dois assuntos no ponto de partida dessa semana. Responsabilidade toda sua, não tem nada a ver com isso, né? Meia culpa, meia máxima culpa. O primeiro falando da direita nos Estados Unidos e do governo fascista de Donald Trump. Isso. Muitas participações muito eufóricas a respeito disso, né? Do uso desse termo para falar de Donald Trump. E o segundo ponto de partida da semana foi falando sobre a divisão da direita no Brasil, né? A briga que a gente vai ter até a eleição. Aliás, teremos pesquisa meio ideia, né? Nessa próxima semana. Vai pintar por aí. Vai pintar por aí. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Isso. Vamos então às participações da nossa audiência, começando pelo ponto de partida em que você falou a respeito do governo Donald Trump, né? Do fascismo nos Estados Unidos. Começando aqui pela mensagem do Andrei. O Andrei, ele assina aqui. Difícil passar do preâmbulo, que coisa chata, para chamar o Trump de fascista tem que fazer um arrazoado da esquerda? Tem que. É fundamental. É fundamental por quê? Porque é irrelevante fazer com que essa mensagem chegue à esquerda. Luísa, 2/3 da esquerda já acha isso há 20 anos. Entendeu? Ou 20 anos retórico, evidentemente, mas o problema é o seguinte. Tinha um monte de gente escrevendo eu já sabia nos comentários. Claro, eu já sabia. O problema é o seguinte. É aquela coisa do menino que grita lobo, sabe a fábula? Entendeu? Fica brincando lá, toda a cidade preocupada. Aí o pastorzinho, lobo, nunca é lobo. Aí o dia que é lobo, as pessoas não acreditam. A esquerda tem um problema com essas palavras, entendeu? Uma delas é a palavra fascismo, chama todo mundo de fascista. E chama todo mundo de fascista como um recurso retórico, entendeu? A direita, na cabeça do militante de esquerda típico, para chamá-la de fascista, mesmo que ele não ache, é aquela coisa assim do tipo, é fascista. O que você acha? É quase como se você usasse como um sinônimo imediato. Então, sim, a gente precisa falar, porque senão eu não chego às pessoas que eu acho que precisam ouvir o vídeo. Entendeu? Porque as pessoas que precisam ouvir o vídeo, elas estão com todas as defesas ligadas, e o primeiro argumento que elas trazem na frente, qual é? O primeiro argumento que elas trazem na frente é: vocês falam isso de todo mundo, fascista para vocês é todo mundo, tudo é golpe, tudo é isso. Veja, eu não estou dizendo que seja uma característica de que a esquerda é terrível, tá? Imagina, para a direita todo mundo é comunista, entendeu? Aí a direita tem os outros cacuetes dela. Neste caso, nós temos um cara que é fascista. Eu já fiz... Esse deve ser o terceiro ponto de partida que eu faço referente ao Trump, classificando ele como fascista. Eu já fiz mais de um, classificando Jair Bolsonaro como fascista também. É uma coisa que... Enfim, veja... Importante isso, porque tinha muita gente falando, agora o Pedro descobriu que o Trump é fascista. Então já tem umas edições aí, né? Eu já chamava ele de fascista antes dele terminar o primeiro mandato. Durante a eleição tem um ponto de partida, durante a eleição americana em 22 tem um ponto de partida classificando ele como... 22 não, 24. Tem no primeiro semestre classificando ele como fascista, mostrando como é que é. E eu trouxe esse vídeo porque é aquela coisa, né? Talvez a maior parte do nosso público não saiba, eu já escrevi um livro sobre fascismo.
Esse não é um assunto no qual eu entro a passeio. Eu escrevi um livro contando uma história detalhada de como foi o movimento fascista no Brasil na década de 1930, né? A Ação Integralista Brasileira. E eu começo esse livro contando do encontro do Plínio Salgado, que era o chefe nacional dos fascistas aqui no Brasil, com Benito Mussolini na Itália na década de 1930. Na verdade, no ano de 1930, enquanto estava acontecendo a Revolução aqui no Brasil. E eu tenho um longo capítulo nesse livro em que eu faço justamente, esse livro foi lançado durante a pandemia, em que eu faço justamente uma história de como que o fascismo se desenvolveu. E é muito importante você entender que o fascismo é um processo. E é isso que eu queria trazer no vídeo. Porque, veja, se eu já chamo o Trump, se eu já classifico o Trump de fascista, não é que eu chame, eu classifico, é diferente, né? Se eu classifico o Trump de fascista desde o primeiro mandato, por que faz sentido voltar a trazer esse assunto e classificá-lo como fascista e reclassificá-lo como fascista? Porque ele está avançando nas fases. Entendeu? Essa coisa que eu trato no vídeo de que o fascismo no início começa com essa coisa de essa milícia, que é um grupo mais radicalizado de apoiadores do líder fascista, que eram os Camisineri na Itália, que era na Alemanha a SA. Essa turma, que é uma turma meio selvagem, meio desordeira, o Trump já tinha lá no primeiro mandato. Essa turma que entrou no Capitólio, entende? E que ficava comprando brigas na rua com movimentos de esquerda organizados, com a turma de Black Lives Matter, com a turma Antifa, que é exatamente como funcionava a SA e os Camisas Negras. Mas agora tem a AIS. Agora tem a AIS. E a AIS faz muito o papel da polícia política do Mussolini. A AIS faz muito o papel do que se tornou a SS. Entendeu? Inclusive uniformizada, e agora já como uma força estatal, tudo mais. Quer dizer, é literalmente aquela coisa de o sujeito continuando no poder, ele vai andando as casinhas, ele vai cumprindo os passos, ele vai organizando o movimento, a coisa, e é assim que o processo vai se institucionalizando. Então, sim, para que as pessoas que não entendam o que fascismo é, muita gente de esquerda não entende de fato o que o fascismo é. Mas para que as pessoas que precisam entender o que é fascismo, para serem capazes de reconhecê-lo em Donald Trump, eu preciso me virar e falar, eu não sou mais um sujeito de esquerda, porque, veja, aí tem outra questão, né? Que é o problema de você ser liberal, que é o problema de você estar no centro, né? Enquanto toda a turma de esquerda está convencida de que eu sou aquele mesmo cara de direita, etc., bababá, a turma de direita olha para mim, esse cara é de esquerda, entendeu? E veja, não tem nenhum problema. Eu estou à esquerda da direita. Eu estou à direita da esquerda. Isso não quer dizer que eu não tenha lugar. Eu tenho um lugar. É um determinado lugar. É um determinado jeito de ver o mundo. Não é uma maneira em cima do muro. É uma maneira com uma visão própria, que tem uma visão diferente de economia da esquerda, que tem uma visão diferente de sociedade da direita. Isso é um troço que me permite ter alguma facilidade para falar com ambos os lados, porque de certa forma eu estou sempre falando coisas que a esquerda reconhece e fala, não, nesse troço não é que ele tem razão, tudo mais. Agora, eu também estou falando ao tempo todo troços que a direita, não, mas nesse caso ele tem razão, tudo mais, tá vendo? Ele consegue ser razoável às vezes. Tá todo mundo achando que eu sempre sou razoável às vezes. E tá tudo bem de novo. O ponto é, se eu não me viro e faço esse comentário, as pessoas que precisam assistir o vídeo não me assistem. E as pessoas que precisam assistir o vídeo têm razão que existe uma histeria de esquerda de chamando todo mundo de fascista, e que isso faz com que a palavra se enfraqueça, que a palavra perca o impacto que ela tem que ter, que é o impacto de assustar. Tipo, quando alguém é chamado de fascista, você tem que olhar assustado para a pessoa, porque essa pessoa é perigosa, politicamente perigosa. E a esquerda fez essa palavra enfraquecer. Termos enfraquecido a palavra fascismo é muito perigoso, porque
quando acontece de fato uma tentativa de golpe, quando acontece de fato de surgir um líder fascista numa potência militar, aí todo mundo acha, lá vem vocês de novo. A gente não deve enfraquecer palavras. Agora, enquanto você estava falando, eu estava pensando nesse avanço fascista do Trump e no Partido Democrata, na reação tímida, né, que a gente tem de oposição nos Estados Unidos, e muita gente trouxe isso também, né? Você demonstra ali um otimismo em relação a como a população vai reagir, a como a oposição vai reagir. E o Fabrício de Novaes diz o seguinte: isso a gente vai conferir já nas eleições midterm. Acho que o fascismo só vai se consolidar lá nessa próxima oportunidade. Me parece que a análise política está muito contaminada por wishful thinking, não vendo o que para mim parece óbvio. A maioria dos Estados Unidos já é fascista, só que muitos não admitem isso em pesquisas e afins. Querem manter uma imagem, obviamente. Torço para eu ser o errado aqui, ele torce para você ter razão, mas ele acha que a população não vai reagir como a gente está esperando. A rejeição, o apoio ao Donald Trump está na casa dos 30%, né? É muito, baixo, né? Não, é baixo. Opa! É muito baixo. É muito baixo. Você ter 70% da população achando que você está fazendo muita bobagem, se aproximando de 80% da população. Não é... São 3/4 da população achando que você saiu de linha por completo. A proporção é muito grande. Tem um regular aí ou só tem... Porque eu achar regular não necessariamente é desaprovar, eu não vou lembrar os números, mas é claro que os republicanos estão incomodados com diversas ações do Donald Trump de um jeito que é diferente daqueles que votaram do Partido Democrata. Então, por exemplo, a questão da arma legalizada, né? Foi Enfim, se a gente entrar nesse buraco de coelho, a gente vai... A gente não entrega o estúdio para o Central Meio, peraí. É isso. Agora, qual é a minha posição aqui? Não, minha análise não está contaminada por wishful thinking. Minha análise está baseada no arcabouço teórico. E é isso que eu falo no ponto de partida o tempo todo, de segunda-feira. E o que é esse arcabouço teórico? Esse arcabouço teórico é partir do princípio de que uma sociedade que tem introjetada uma cultura de participação popular ativa, que não tolera perder a possibilidade de participar das tomadas de decisão, que não tolera autoridades se virando e gritando na cara dela, tudo mais, que acha que tem que estar o tempo todo vigiando os passos do governo. Eu parto do princípio, por causa de todo o arcabouço teórico que existe na ciência política, de que uma sociedade dessas não escorrega para um regime autoritário e autocrático. Nunca aconteceu na história. Nunca aconteceu. E agora, ciências humanas não são ciências exatas. Entendeu? A gente não está falando de uma lei da natureza. A gente não está falando da lei da gravidade. Então, quando a gente percebe que fenômenos de um determinado tipo nunca acontecem na história, a gente vai... E isso não deixa de ser ciência, tá? Não é um sujeito no escritório fechado pensando. É um bando de cientista político, antropólogo e sociólogo conversando com gente na rua, conversando com gente de Câmara Municipal, conversando com gente de prefeitura, conversando com gente de corpo de bombeiros, em polícia, e estudando pesquisas de opinião e fazendo grupos de foco. E você vai juntando observações a respeito de como sociedades se organizam, se estruturam, se montam, e você vai chegando a conclusões a respeito de por que uma ditadura se constrói, por que uma democracia se mantém, por que determinadas democracias voltam a ser ditaduras, por que outras democracias nunca viram ditaduras. A gente vai tentando construir esse arcabouço e estabelece leituras de como esse negócio funciona. Se aquilo que é razoavelmente consensual
na ciência política estiver correto, apesar de estar com um líder fascista, apesar de você ter 1/3 da população americana, 1/4 ou 1/3 da população americana querendo um regime de força, é pouco demais para a cultura democrática que existe na sociedade americana. Porque essa cultura existe. Eu entendo que algumas pessoas se virem e falem: isso é bobagem, você está sonhando. Qualquer um que tenha experiência de morar nos Estados Unidos, eu morei 3 vezes nos Estados Unidos, sabe como é que isso tem coisas, cara, entendeu, que são coisas inacreditáveis que eu adoraria ver no Brasil e simplesmente não existem. Mas você tem reunião regular com a Secretaria de Educação em qualquer cidadezinha, de escola pública, tá? E tem um bando de adulto lá, não apenas pais de alunos, botando o dedo na cara de secretário de educação, dizendo, de diretor das escolas, porque a reunião é com o diretor de escola. Qualquer coisa, tem um buraco na sua rua, as pessoas começam a juntar os vizinhos e, tipo, quem que a gente precisa peticionar? Como assim? Não está fazendo? Ninguém pensa, o governo não faz isso. A reação natural do americano, como em muitos países europeus, eu tenho que fazer o governo fazer isso, resolver esse negócio. Se eu não tiver... Governo é uma coisa da qual a gente está cobrando consistentemente o tempo todo. Você age como cidadão o tempo todo. Essa é a cultura democrática que a gente não tem estruturada aqui no Brasil. Entendeu? O que torna a democracia brasileira, na verdade, mais frágil. Então a lógica países que têm esse tipo de cultura não viram ditaduras. Agora, Luísa, eu estou me baseando não em wishful thinking, eu estou me baseando no arcabouço que a gente tem de como que a gente compreende ciência política. Será que tem fragilidade aí? Será que existem condições em que mesmo essas sociedades com alta cultura democrática podem escorregar para um regime autoritário e dele para um regime totalitário? Eu espero que não. Vamos falar agora sobre liberalismo, né? A nossa audiência mandou mensagens aqui. Eu separei 3 que estão falando sobre isso. Uma é do MT e suas histórias. Outra do Fernando Machado, 2 do Fernando Machado, na verdade, e uma do MT e suas histórias. O MT diz: o fascismo é o caminho que o liberal toma quando este tem medo de a igualdade teórica se tornar igualdade material. O Fernando diz: fascismo é o botão de emergência do capitalismo. Toda democracia liberal burguesa contém as sementes do fascismo, nas condições certas ele brota. Pedro é cansativo demais dando essa volta toda antes de concordar com a esquerda que sempre denunciou as tendências fascistas de Trump. Enfim, essa coisa de o Pedro isso, o Pedro aquilo, tal, isso eu acho, entendeu? Bobagem, é coisa de gente que não está habituada a ouvir pontos de vista que não batem redondinho com os seus. E que faz parte, inclusive, do processo de crise de democracia que a gente está vivendo no mundo, né? Você ouve um ponto de vista diferente do seu, a sua reação imediata não é... Eu entendo que ele pense assim, apesar de eu discorde, a sua reação imediata é incômodo. Entendeu? É aquela coisa assim do tipo, eu estou ouvindo uma coisa com a qual não concordo. É um processo de imaturidade social que a gente está passando no mundo, entendeu? Pessoas adultas são perfeitamente capazes de ouvir pontos de vista divergentes sem sentir nojinho, entendeu? Achando que é simplesmente natural. Porque é simplesmente natural. Agora, tem uma coisa e tem outra coisa. Uma coisa é o mundo dos seres humanos. Ideologia é um pacote de ideias, compõe um pacote de ideias que flutuam nas páginas de livros. Nós somos bichos cheios de contradições, que dizemos que acreditamos numa coisa e fazemos outra.
E isso é da nossa essência, que tem a ver com a nossa psicologia e tudo mais. Isso cabe a Freud explicar, não a cientistas políticos, não a filósofos, entendeu? Filósofos estão ali no mundo das ideias procurando a verdade. A gente é uma outra coisa. A gente convive com o mundo das ideias e somos, cara, os bichos que somos. Então, tem comunista que vira fascista. Tem social-democrata que vira fascista. Tem liberal que vira fascista. Tem tudo que vira fascista. Tem fascista que vira comunista. Tem, entende? Porque no fim das contas, o que acontece? A gente tem um determinado temperamento, a gente é educado num determinado ambiente familiar, a gente segue uma determinada história de vida, e essas coisas meio que vão juntando. Esse temperamento tem muito de genética. Essas coisas meio que vão juntando e vão conduzindo a gente para enxergar o mundo a partir de um determinado olhar. E é assim que cada um de nós se encontra com ideologias. Algumas pessoas param para estudar um pouco melhor como que você organiza de forma sistematizada aquele modo de olhar. Outras pessoas se informam apenas nas redes sociais, outras pessoas sequer se informam. Entendeu? Então, algumas pessoas vão ser capazes... Você pega o Jones Manuel, por exemplo, ele é um cara que mergulhou fundo para entender o que comunismo é. Entendeu? Então, ele é capaz de articular o ponto de vista comunista com muita sofisticação. Tá certo? A maior parte das pessoas que assistem ao Jones Manuel, que também se sentem comunistas, jamais vão ser capazes de articular aquilo com tanta sofisticação. E, no entanto, são comunistas. Eu estou falando dele como poderia estar falando de um liberal, como poderia estar falando de um fascista, como poderia estar falando de um social-democrata. O ponto aqui você tem... Você tem uma adesão, todo mundo tem algum tipo de adesão a algum olhar, alguma ideologia. Algumas são mais brutas no sentido de você não ser muito capaz de articular o que é aquele seu ponto de vista. Algumas são bastante sofisticadas. Isso posto, teve gente que era do Partido Liberal Italiano e que se dizia liberal e que se juntou a Mussolini porque tinha medo de comunista? Tem. Olha, teve socialistas também que se juntaram ao fascismo, a começar pelo próprio Mussolini. Uma das coisas malucas desse argumento era: Mussolini era do Comitê Central do Partido Comunista Italiano, era um cara que era visto como futuro líder do Partido Comunista Italiano poucos anos antes da Revolução Soviética, em 17. Você vai em 1915, Mussolini era a grande promessa do Partido Comunista Italiano. Todas as técnicas, e nunca ninguém se vira e fala: comunista vira fascista. Porque tem um processo de ruptura ideológica para você ir para aquele lugar. Entende? Então, por que muita gente fica repetindo como papagaio? Esse é o lugar que o fascista vai. Muita gente fica repetindo isso como papagaio porque alguns liberais italianos no parlamento italiano se juntaram de fato a Mussolini quando a ditadura se mostrou inevitável. Outros fugiram do país, foram para a Inglaterra, foram para os Estados Unidos. Por quê? Porque acharam que... Cara, tinha uma turma que simplesmente não queria ser perseguida, tinha uma turma que achava que o comunismo era um mal maior e que a gente vai controlar o Mussolini. Porque também tem isso, né? O cara vai... Você nunca acha que ele vai virar o líder totalitário. Você sempre acha que... Paulo Guedes olhando para Bolsonaro, entendeu? Acha que vai controlar. Não vai, não vai. Quem tem poder é ele. Quem pode demitir quem quiser, a hora que quiser. Quem pode mandar
depois de um tempo, matar quem quiser na hora que quiser, é o cara. Agora, o fascismo é, fundamentalmente, quando você sobe para o nível das ideias, quais são as ideias, os conjuntos de ideias, assim como a esquerda tradicionalmente está muito obcecada com igualdade, o liberalismo está muito obcecado com liberdade. O fascismo quer igualdade. O fascismo não quer liberdade. Agora, o fascismo quer a liberdade de só alguns. Desculpa, a igualdade de só alguns. Tá certo? Nós que somos iguais, nós que somos os descendentes de Roma. Uhum. Nós que somos os descendentes dos vikings, somos arianos. Tá certo? Os outros, eles perturbam a nossa igualdade. É uma igualdade diferente da igualdade da esquerda, que olha para a igualdade de todos os seres humanos hermanados. Uhum. Né? É muito diferente, eu não estou fazendo essa comparação. Agora, o liberal quer a liberdade de todos os seres humanos. O liberal moderno, e eu estou falando moderno do século XIX, ele compreende que igualdade de oportunidades é fundamental para haver liberdade, porque senão você não consegue dar liberdade. Se o sujeito precisa trabalhar 10 horas para conseguir comer, esse homem não é livre. Uhum. Entendeu? Então você precisa ter políticas públicas para que permitam que a liberdade seja possível. Isso é a crença liberal, e isso já era a crença liberal fazia 80 anos, quando o movimento fascista começou. E o que o fascismo olhava para as democracias liberais e falava esse é um regime de fracos, entendeu? Está querendo atender todo mundo, está querendo que todo mundo possa conversar e falar o que quiser. Não dá, não funciona, entendeu? Está deixando os comunistas crescerem, está dando espaço para esses comunistas agirem. A gente precisa de um sistema de força que bote todo mundo no seu lugar e organize a coisa. E é um regime no qual você não tem as suas escolhas. Isso é, por definição, iliberal. O fascismo não é anticomunista. O fascismo nasce como um movimento antiliberal. Tanto que a maneira como as pessoas chamam, os historiadores classificam o período entre os anos 20 e 30, é de a crise do liberalismo, que está sendo pressionado pela esquerda com o comunismo e pela direita com o fascismo, e faz com que deixe de haver esse espaço. E o que a gente está vivendo hoje é novamente uma crise do liberalismo, em que está todo mundo questionando o liberalismo. É a mesma coisa. E é isso que enfraquece democracias liberais. Uhum. Por quê? Porque a esquerda acha o liberalismo um desastre. E a direita, Donald Trump, é a personificação da direita que acha o liberalismo um desastre. É a essência em tudo. Uhum. O Bolsonaro não conseguiu chegar na economia, o Trump chegou. Então, o meu ponto em essência é: do que você está falando? Você está falando que liberais se tornaram fascistas? Liberais se tornaram fascistas para seguir um comunista que se tornou fascista. Isso é verdade, isso é um fato histórico e isso é da natureza humana. As pessoas migram, as pessoas têm seus interesses, as pessoas têm suas incoerências, as pessoas raramente são coerentes com aquelas ideias que elas professam, todas as pessoas, aquelas ideias que elas professam ter. Outra coisa completamente diferente é se você está discutindo realmente no plano das ideias. No plano das ideias, fascismo é o oposto do liberalismo. O fascismo se encontra no comunismo com seus métodos. O fascismo se encontra no comunismo na sua ideia de Estado, que é um Estado total. O stalinismo era totalitário como o nazismo era totalitário. Não se encontra com a esquerda em sua visão de mundo, em sua visão do lugar de cada ser humano. Daí não se encontra. Agora, tanto o fascismo como o comunismo não se encontram com o liberalismo em nada. Em absolutamente nada. Diga-se de passagem, nos regimes fascistas, é o Estado que cuida da economia. É um Estado total.
Certo, vamos mudar de assunto agora para o segundo ponto de partida da semana, que é sobre a disputa da direita no Brasil. E sobre uma disputa agora que vem se desenhando para a segunda vaga no segundo turno, né? A gente já sabe pelas pesquisas e também porque ele está no cargo que o Lula tem uma vaga ali garantida se ele for candidato. E tudo indica que será. E tudo indica que será. Então, a gente tem aí uma disputa que se desenhou essa semana com a ida do Ronaldo Caiado para o PSD do Kassab, que tem 3 candidatos a candidatos, né? Agora o Caiado, o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite. E o Kassab declarou que o partido vai ter um candidato. O candidato de Bolsonaro é Flávio Bolsonaro, então a gente vai ter ali uma disputa da direita. E aí o Rafael Medeiros escreveu: Ciro Gomes gritou a mesma coisa em 2018. Eu sou o único que ganha no segundo turno. Uhum. Como é que fica essa direita agora para essa disputa de segundo turno? Ele não é velho o suficiente para lembrar o que eu e alguns outros lembram, que é Mário Covas gritou a mesma coisa em 1989. Eu sou o único que venço Fernando Collor. Isso acontece. Isso acontece. Então, pode acontecer. A gente não tem um mapa do futuro. Agora, todo mundo político tinha certeza que Geraldo Alckmin estava no segundo turno em 2018. Todo mundo. Valdemar, Ciro Nogueira, todo mundo, Antônio Rueda, todos esses caras aí, Gilberto Kassab, todo mundo achava que ia ser Haddad contra Alckmin no segundo turno e que o Alckmin ia ganhar. E o Alckmin ganharia. Mas ele teve 4% no primeiro, né? 5%. Eu nem lembro, Luísa, se não foi menos. Foi 4% ou 5%. Se não foi menos. Menos. Mas se você perguntasse para qualquer um em abril de 2018, qualquer um desse mundo político, em abril de 2018, quem que ia estar no segundo turno, Geraldo Alckmin. E estavam lá, segunda campanha eleitoral do Alckmin. Foi um desastre. Bolsonaro, em abril, chegou aos 15 pontos. E nunca diminuiu. Aí teve um tempo ali, na direção do segundo semestre, que ele parecia que nunca conseguia chegar nos 20 pontos. Às vezes aparecia numa pesquisa com 20 pontos e descia. E aí o cara chegou no segundo turno. E aí o cara venceu. A facada ajudou, evidentemente. Coisas acontecem. As pessoas não lembram como estavam as pesquisas no final do primeiro turno de 2014. A gente chegou no dia da eleição sem saber se ia para o segundo turno Marina Silva ou Aécio Neves. E o PT estava desesperado, porque o PT tinha certeza de que se a Marina chegasse ao segundo turno, a Dilma perdia. Já ia ser uma disputa difícil com o Aécio. O Aécio entrou de sapato alto, achando que ele tinha ganho a eleição no segundo turno. Deu no que deu. Então, coisas acontecem em eleições. Eu entendo que as pessoas acham que elas já sabem o que vai acontecer. Eu cubro eleição profissionalmente desde 1998, como jornalista. E eu já faço isso observando profissionalmente há tempo suficiente para saber que não dá para prever. Certo. Agora, a gente não falou de um candidato de direita aqui que muita gente chamou nos comentários. Aposto que você está falando do Aldo Rebelo? Isso. Muitos eleitores, alguns eleitores do Renan Santos escreveram pra gente. Eu separei a mensagem do Valdomiro Júnior, que diz: vou votar no Renan Santos, missão 14. Pedro, meu amigo, você vai ter que engolir essa raiva do Renan e começar a falar dele. KKK. Quantas mulheres escreveram isso? Nenhuma. Vamos fazer o seguinte. Eu falo do Renan se ele chegar a 5%.
Ótimo, acho um bom combinado. Eu faço isso. Eu faço um ponto de partida sobre o MBL, sobre o Missão, sobre o Renan, se ele chegar a 5%. Mas ele tem que se mostrar com capacidade competitiva. Compromisso firmado. A última, então, a Super Camilinha diz: eu adoro o que ele diz. Vai ter gente que vai discordar porque não entende o que é democracia. Tipo, não pode entender e ainda assim discordar? Pode, apresenta os comentários, o argumento. Claro que pode. Certo. Encerramos por hoje, então, hein? Sobreviveu. Eu sobrevivi. Achei que ia ser pior. Foi um pouquinho pior que a semana passada, né? Que semana passada a galera tava muito tranquila, mas enfim. Foi. É isso. Encerramos por aqui, então. Você se cuide e beba água. Até a próxima. Semana que vem, Yasmin Restum tá de volta. Vai tirar uma folga. Que pena. Tchau, gente. Eu não sei se isso é bom pra mim ou se isso é ruim, mas enfim. Tchau. Não, que pena pra ela, que vai parar com as férias, velho. Então tá. Tchau, gente. Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. Pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes Premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.